Olá, misteriosos e misteriosas, estamos de volta nessa segunda temporada direto da Inglaterra. Sim, estamos num dos países mais assombrados do mundo e hoje a gente vai falar para vocês sobre um assunto que, é claro, vocês adoram, vocês curtem demais e eu também. É sobre exorcismo. O que a gente tem da vida real no cinema? Bom, para começar, a gente oferece uma coisa aqui para vocês, ó. Vai aí um copinho de sal grosso? Eu explico. O vídeo está começando. Pois é, estamos de volta nessa segunda temporada do Misteriosamente, direto da Inglaterra, como eu já falei para vocês. Bom, eu comecei oferecendo aqui essa xícara de sal grosso, ou na verdade essa aqui eu tenho com o óleo de lavanda, para deixar um cheirinho bom na minha casa. Bom, mas há quem acredite que o sal grosso vai trazer proteção espiritual. Bom, vamos começar falando, na verdade, sobre o motivo desse vídeo. O que a gente está trazendo para vocês é a volta do Russell Crowe em 2024, com outro filme falando sobre exorcismo. Sim, ele fez em 2023 o papel do padre Gabriel Amorth. Você lembra? A gente trouxe esse vídeo, aliás, é o vídeo mais visto aqui do canal, que a gente fala sobre a história real do padre Gabriel Amorth, o maior exorcista do Vaticano. E o Russell Crowe deu tão certo nesse papel que depois, né, claro, que ele já era um sucesso com o Gladiador, lembra? Pois é, ele voltou agora em 2024 com o papel de um ator. Ele tá vivendo um ator, não vou dar muito spoiler, mas ele vive um ator atormentado e que vai fazer o papel de um padre exorcista. Essa é a trama desse filme do Russell Crowe. Assisti ontem e estou bem impactada, gostei bastante da interpretação dele. Mas falando sobre exorcismos, a gente traz para você, é claro, a informação da vida real. No filme, ele passa por vários traumas na infância dele, não vou trazer muito detalhe, mas aí ele e a filha, eles achavam que os problemas dele eram problemas psicológicos. Só que no decorrer do filme a gente vai vendo que não é bem assim, não é só isso. E aí a gente trouxe aqui para você algumas definições sobre o que os padres exorcistas podem fazer. Eu falo padres porque é claro que a gente tem aí na nossa cultura ocidental uma influência maior da Igreja Católica, né? Então vamos lá, vamos falar sobre as definições que devem ser vistas antes de se praticar um exorcismo. Segura. Vamos lá. De acordo com a Associação Internacional dos Exorcistas, sim, ela existe. Tem manual escrito que fala sobre algumas características que os padres exorcistas, porque não é todo padre que é exorcista, não, a gente já sabe disso. Então, eles têm que prestar atenção a algumas características antes de começar o trabalho que eles são, né, chamados para fazer, autorizados, quando autorizados. A primeira delas é a obsessão. Essa característica aí, ela é traçada por um pensamento que não passa. É um pensamento de a pessoa se fazer mal a si mesma ou de cometer atos, né, violentos contra outras pessoas. Um pensamento insistente, recorrente, que não acaba nunca. Essa daí é a obsessão. A segunda característica é a vexação, que é quando a pessoa não tem controle sobre o corpo. No filme, a gente tem uma cena aí do Russell Crowe batendo a cabeça numa mesa, né, constantemente. Ele não consegue controlar os movimentos do corpo dele. E isso, segundo esse livro, segundo esse manual, né, esse descontrole dos movimentos pode se manifestar também em doenças, distúrbios que paralisam a pessoa, né, fazem a pessoa também perder a consciência. E durante o filme, a gente tem umas cenas aí bem sombrias dele conversando com a filha dele e que ele não se mexe. É um negócio assim, é bizarro. Mas, segundo a Associação Internacional dos Exorcistas, isso existe. Agora vem a mais conhecida, talvez, né, pelos admiradores, né, de filmes de terror, que é a possessão. A possessão, de acordo com a Associação Internacional dos Exorcistas, ela se caracteriza pelo controle total do corpo da pessoa e da mente. A pessoa começa a falar línguas que ela não teria como saber. A pessoa sabe informações, né, sobre outros que ela também não teria como saber e ela perde completamente a consciência. Aí seria o momento da possessão, talvez um dos momentos mais graves em que o padre exorcista teria que intervir. Ainda nesse momento da possessão,
uma das características muito marcantes é o corpo da pessoa fazer movimentos que seriam praticamente impossíveis. A gente vê aí no filme o Russell Crowe, ele virando aqui para trás, né? O corpo dele vira, e a gente escuta até uns barulhinhos assim, como se fosse osso quebrando. É bem esquisito, né? E não é só nesse filme, não. A gente já viu em filmes clássicos como O Exorcista, a cabeça da menina rodando, né? E aí, aquela cena clássica, né? Ela roda a cabeça e vomita verde. Mas, enfim, bom, brincadeiras à parte. Existe isso mesmo, tá? Nessa literatura, existe essa literatura falando sobre situações como essa. Se elas são de verdade, bom, nunca vi nada parecido, nunca conversei com nenhum padre, já conversei com alguns, mas nunca conversei com nenhum padre exorcista que tenha visto uma situação tão grave como essa. Mas existe na literatura. O avião chegando aqui para nos abençoar. E aí a gente fica com aquela dúvida, pelo menos eu tinha essa dúvida. Como é que essas coisas acontecem? O que é que causa esse tipo de tormento na vida das pessoas? É a casa? É o lugar onde ela está? É a cidade que ela foi morar? Ou é a própria pessoa? Bom, a literatura também traz informações sobre isso, né? Existe uma coisa chamada infestação. Eles falam que a infestação espiritual, isso acontece numa casa, num local. É a ação ou a presença de um ser, de uma entidade que não é bacana, né? Uma entidade que não é do bem, numa casa. Isso pode acontecer também com animais, né? A gente tem aí nesses escritos falando sobre ouvir passos, ouvir barulhos, ouvir vozes, né? Às vezes lamúrias, choro, tudo isso faz parte da infestação. E eu vou dividir para vocês bem divididinho o que é a infestação. Ela pode ser uma assombração, né? Um assombramento, como eles falam, ou um poltergeist, mas isso é daqui a pouquinho. Fato é que aqui na Inglaterra, em 2024, nos primeiros 6 meses do ano, a procura por exorcistas aumentou, pasmem, 63%. Sim. E como é que isso se dá? De acordo com alguns tabloides, né, pelos quais eu andei pesquisando e lendo, eles foram fazer uma pesquisa com empresas que fazem manutenção de casa. Não tem nada a ver com o serviço de exorcismo que também existe por aqui, viu? Se você abrir aqui a internet, tem um monte de serviço. Olha, vamos exorcizar sua casa, vamos fazer uma limpeza espiritual e vamos cobrar um din-din bacana para isso. Mas nesse caso, não é isso. A fonte dessa informação são as empresas que fazem manutenção de casa. E aí, como é que elas ficaram sabendo desses casos, como é que isso foi parar no jornal? Bom, as pessoas começaram a ligar dizendo, olha, a minha casa, tem um relato aqui que eu vou ler para vocês de uma moça que ela falou o seguinte, aqui na minha casa começou a ter um movimento de luzes estranhas durante a noite. E isso aconteceu, segundo ela, depois de ter assistido em fevereiro ao filme Terror de Amityville. É aquele filme clássico, né, do Ed e da Lorraine Warren, aquele caso lá que eles viram, enfim. Então, ela ligou para essa empresa de manutenção pedindo um eletricista, para que o eletricista fosse lá saber se aquele problema era da rede elétrica ou se era um problema paranormal. E ela ainda completa, eu pago 100 libras, o equivalente aí a R$700, para me ver livre desse problema. Tem uma outra pessoa que fala o seguinte, eu preciso de ajuda, as prateleiras da minha sala estão caindo. Eu já troquei de lugar, pedi para as pessoas virem aqui fazer um trabalho de marcenaria e depois de uma semana as prateleiras continuaram caindo, isso sempre à noite. E tem mais uma aqui que fala de barulhos. Ela disse, olha, toda noite eu escuto barulhos, coloquei ratoeiras, achei que eram ratos no sótão, mas isso não é verdade. Então eu não tenho como saber, pago até R$1.400, o equivalente a R$1.400, para ter uma solução. Preciso de um caça-fantasmas. E o que eles dizem aqui é o seguinte, que isso pode ser resolvido com o trabalho de padres exorcistas que vão até um lugar para fazer oração, não só oração, também a colocação de sal grosso. Lembra do sal grosso, né? Esse aqui tá falando de lavanda. Pum. O sal grosso ajudaria os cristais de sal grosso ajudariam a tirar, a sugar essa energia negativa. Então, eles colocam o sal grosso, mas aí tem que ser descartado depois de algum tempo. Não sei quanto tempo. Vamos lá para o próximo. Sobre o fenômeno da infestação, o escritor italiano Ernesto Bozzano, em 1936, publicou um livro chamado Dei fenomeni di infestazione, sobre os fenômenos de infestação. Bom, ele fala que
a assombração é diferente do poltergeist. O que é a assombração, né, ou o assombramento? Ele fala que está estreitamente ligado ao local. Então, a gente ouve muito falar sobre casas mal-assombradas, castelos mal-assombrados. Ali são espíritos, pessoas que moraram ali, viveram grandes traumas e não conseguem se livrar daquilo. Então, elas aparecem sempre, inclusive durante longos tempos. Então, enfim, séculos as pessoas lá permanecem, os espíritos delas permanecem presos àquele local, presos à situação, seja de morte, de vingança, né, de doença, de traição, o que quer que seja, causou um trauma e aquela figura, aquela entidade não consegue sair dali. Então, por isso que gerações e gerações veem a mesma imagem, né? E isso é meio que não intencional e também algo muito fluido, na maioria das vezes, segundo o Ernesto Bozano. Então, imagina, você está aqui sentado e aí você, de canto de olho, vê aquela sombra passando ou aquele vulto passando, seria mais ou menos a assombração de acordo com as pesquisas dele. Mas depois disso veio o poltergeist. O poltergeist já é intencional e muito mais objetivo. E tem nome para os efeitos, tá? Ele pesquisou, e não só ele, depois outros pesquisadores também vieram fazer essa catalogação aí do que é o fenômeno do poltergeist. Então, já imaginou? Você está dentro de casa, tudo fechado, sua cozinha fechada, os armários, e de repente as coisas estão do lado de fora, né? A gente tem uma imagem aí do filme O Sexto Sentido, inclusive, né, fazendo essa ilustração. Coisas que caem, coisas, né, que se quebram, ou pelo menos você ouve o barulho de algo como se estivesse se quebrando e quando você vai olhar não é nada. Isso também tem nome, tá? Um fenômeno, de acordo com o Ernesto Bozano e com outros pesquisadores. Bom, o poltergeist, ele teria a ver com uma pessoa dentro da casa. Essa pessoa, ela seria o epicentro dos acontecimentos. Então, a gente tem aí num vídeo aqui do canal, na primeira temporada, uma família no Brasil que estava sendo assombrada. E ele fala exatamente disso aqui. São pedras que aparecem do nada. Você não vê o começo da trajetória, mas você vê a pedra caindo. A gente tem imagens aí. Foi, inclusive, né, o tema de uma reportagem no Brasil sobre poltergeist, o poltergeist brasileiro. E, além disso, existe a combustão, né? As coisas pegam fogo e você não sabe como isso começou. De acordo com os pesquisadores, o poltergeist tem a ver com a pessoa da família, principalmente adolescentes, né? Energias muito jovens. Não sou eu que estou dizendo, né? Também não quero pagar para ver. Bom, esse foi o tema do vídeo de hoje. É claro que a gente tem muito mais para trazer para vocês nessa segunda temporada. Se você gostou, se você tem alguma coisa, algum relato, conta aqui para a gente, fala das suas experiências para a gente trocar essa ideia nessa nossa comunidade aqui misteriosa. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!